Durante a pandemia, apesar do número de hospitalizações ter diminuído, casos de intoxicação, afogamento e sufocação cresceram entre as crianças. Diante disso, é preciso redobrar a atenção com a criançada, principalmente agora nas férias escolares. E para falar sobre o assunto, eu vou chamar agora, vamos fazer uma conexão com São Paulo para a gente conversar com a Érica Tonelli, coordenadora geral do Instituto Bem Cuidar e responsável pela continuidade do legado da ONG Criança Segura. Érica, boa noite, seja bem-vinda aqui, você aí de São Olá. Paulo, nós aqui em Sergipe, em Aracaju. Seja bem-vinda, boa noite para você. Tô morrendo de inveja, boa noite. Érica, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: quais os tipos de ocorrências, né, que são registradas aqui, mais registradas? Olha, Juvé, a gente até que teve uma queda nos dados, né, de internações e acidentes agora em 2020, foi uma surpresa, mas os maiores números que nós temos são em quedas, né? Você falou da questão da intoxicação, sufocação, mas a gente tem questão de queda, queimadura e trânsito. Esses seriam os três maiores causas de acidente entre as crianças até 14 anos. Érica, quais, né? Qual a faixa, quais as faixas etárias que exigem mais atenção dos pais neste momento? Nesse momento a gente vai dizer que é a primeiríssima infância, né? Do 0 aos 4 anos, apesar dos números de acidentes serem bem altos até os 9 anos de idade. Então, nos casos que você trouxe de intoxicação, né, de sufocação, queimadura, as crianças menores sempre devem estar com supervisão, principalmente nesse período que elas estão mais em casa. E é bastante importante, não é, Érica, ter muita atenção, principalmente os pais ficarem atentos à classificação que é fornecida pelo Inmetro, né, que é um importante instrumento neste momento, né, para cada brinquedo, naturalmente a fim de evitar acidentes. Sim, os brinquedos são fundamentais que também estejam adequados à faixa etária, né, da criança. Às vezes a gente tem os brinquedos que estão com os irmãos, mas sempre está de olho se tem peça solta, né? Uma coisa também que é muito importante, para além dos brinquedos, são alguns alimentos que para as crianças menores, por exemplo, pipoca, né? Se a criança come de uma maneira deitada, ela pode ter um engasgo e levar à sufocação. Então a gente tem que ter alguns cuidados no ambiente doméstico, mas também não só os pais, né? Toda a comunidade, a gente tem que pensar sempre aí na segurança das crianças. Érica, em comparação com outros períodos, naturalmente antes da pandemia, o que dizem os dados? O que é que os dados podem dizer neste momento? Olha, nós tivemos uma redução né, no período de pandemia de 2020 de 7% nas internações de crianças. Né? E isso para nós até faz sentido, pensando que pandemia as crianças estavam mais em casa, circulando menos, então que isso poderia acontecer. De óbitos, nós tivemos uma redução de 4,6%. Né? Apesar disso, dessa redução, né, que a gente acredita que as campanhas de conscientização que foram feitas vêm contribuindo aí ao longo dos anos, nós tivemos ainda números altos, né, como 105 mil crianças foram internadas no ano passado. Né? E a gente também pode ter como hipótese que muitas crianças, por conta da pandemia e da Covid, se acidentaram e também podem não ter tido atendimento médico. Então, a gente também pode levar em consideração que esses números podem ser subnotificados. E com relação às quedas, quais são as ocorrências mais comuns? Olha, a gente tem um número total, que seriam 44% dessas crianças, essas 105 mil que eu te disse, foram casos de queda. Né? Então, a gente tem que ficar sempre muito atento em escadas, mesmo brinquedos, né? Nos parquinhos. Então, nas aldeias infantis, a gente sempre trabalha com a questão dos entornos seguros e protetores. Né? Então, não é só olhar em casa, mas também né, nos parques, no bairro, nas próprias escolas. Mas a gente, queda, escada, brinquedos, devem sempre ter maior atenção. Berço, né, dependendo aí da faixa etária da criança. Então os pais... E as janelas, né, apartamento, sempre as janelas terem tela, né?
Exatamente, os apartamentos também bastante perigosos. Agora, Érica, eu gostaria que você falasse sobre os cuidados que os pais devem ter com suas crianças nesse momento. Olha, nesse momento eu acho que a gente tem que pensar que quanto menos a gente sobrecarregar, né, o SUS, melhor, e também as crianças a gente sempre ter por perto, né? Mesmo os pais que estão em home office, sempre ter as crianças na visão, sempre supervisionados, né? Na questão, como tivemos aumento em intoxicação, tomar muito cuidado com os produtos de limpeza, né? Com os remédios, para não deixar a altura das crianças, sempre lugar seguro. Na questão de aumento de afogamento, tomar cuidado até com balde d'água, né? As crianças, a gente tem muito caso de que é afogamento em balde, né? Então sempre não deixar a criança sozinha com água por perto, até no vaso sanitário, usar trava. Então essa é uma questão. E queimadura, eu acho que pela liberação, por conta da pandemia, do álcool líquido, ter um cuidado extra quando usar esse tipo de álcool, preferir sempre o álcool em gel, mas caso usar o álcool líquido, tomar muito cuidado, né, com as panelas, cabos virados sempre para dentro. Então a gente tem algumas dicas simples de ter mais atenção com as crianças, já faria uma grande diferença aí nesses números desses casos que nós estamos trazendo. Tá bom, Érica, foi muito importante essa sua entrevista aí, justamente para alertar aqui os pais, né, aqui de Sergipe, do Nordeste de uma maneira geral, né? Eu conversei com a Érica justamente sobre esse assunto, que é a pandemia, apesar do número de hospitalizações ter diminuído, casos de intoxicação, afogamento e sufocação cresceram entre as crianças. Érica, muito obrigado pela sua entrevista. Érica Tonelli, que é coordenadora geral do Instituto Bem Cuidar, braço de conhecimento da Aldeias Infantis SOS Brasil e responsável pela continuidade do legado da ONG Criança Segura. Muito obrigado, boa noite e um grande abraço. Justamente São Paulo deve estar fazendo muito frio agora, não é? Tá muito frio. Falei que queria estar aí em Aracaju, com saudade aí de poder ir para Sergipe. Eu que agradeço, a gente segue à disposição sempre para alertar as famílias, os profissionais da área da infância. Certo. Eu que agradeço. Aqui também está fazendo friozinho, viu? Muito obrigado, boa noite para a senhora, viu? Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.